Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos aqui reunidos mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus, continuarmos perseverantes a cada manhã buscando compreender a verdade, compreendendo o que está acontecendo e o que está para acontecer em nossa vida terrena, em nossa vida espiritual, interpretando os sinais que indicam em que ponto da nossa jornada nós estamos. Queria lembrar mais uma vez da nossa campanha de oração e convidar você, agora às 6h03, para buscar a face do seu Deus e clamarmos por paz, por serenidade, por bom senso, nesse momento em que o mundo parece estar em caos. Os verdadeiros cristãos confiam no Senhor, buscam a face do seu Deus e são por eles recebidos na grande sala de audiência, diante do trono da graça. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Pai Santo e Deus Eterno, nós te agradecemos por mais um dia de vida, Senhor. Te damos graças porque as informações que temos são boas, mas ainda requer de nós atenção. Continuamos confiando em Ti, que o Senhor nos protegerá, que iremos passar por esse momento de prova e teremos a nossa mente despertada para o verdadeiro propósito dos dias que estamos vivendo, que é despertar o Teu povo, alertar o Teu povo, Senhor, para o que está à nossa frente. Por favor, fica conosco esta manhã, quando Tua palavra será aberta. Fala aos nossos corações e prepara um povo para a breve volta de Jesus. E é nesse nome tão maravilhoso que nós oramos. Amém. Muito bem, irmão. Minha irmã. Nos últimos dias nós falamos sobre uma sacudidura, sobre uma angústia. O que nós estamos vivendo hoje nada mais é do que um ensaio, um preparo. O mundo se prepara para dar os passos finais da sua história. Estamos vendo que é possível sim emitir leis que agem na vida da sociedade impondo determinadas coisas. É possível que os nossos governantes emitam decretos, agindo de bom senso ou não, e esses decretos tragam grandes impactos na vida da nossa sociedade. Coisas que pareciam absurdas, há alguns meses atrás nós vimos que são plausíveis e se tornaram reais. Agora, ao longo desta semana em que estivemos parados, reclusos em nossas residências, podemos ver que o que está acontecendo nada mais é do que o primeiro passo para algo muito maior que está à nossa frente. Querido irmão, querida irmã, à nossa frente está um período de angústia, qual nunca houve. O mundo se prepara para a união de dois poderes, um poder religioso e um poder civil-militar. Quando em Apocalipse capítulo 13 nos é revelado estes dois poderes na forma de dois animais,
terríveis, um dando ao outro o respaldo necessário para impor a sua vontade, para exigir da humanidade a adoração. E logo em seguida, com o apoio desse poder militar, civil-militar, a imposição de uma lei que separará o mundo em dois grupos. O grupo que mantém firme as convicções sobre o sábado bíblico, sobre a palavra de Deus, sobre o assim diz o Senhor, e um outro grupo que abandona a palavra de Deus para seguir então as ordens, as leis, as regras deste primeiro animal. Sabe, queridos, hoje nós vamos estudar o que acontecerá então ao povo de Deus durante este processo. Falamos sobre um período de angústia, seguido de um tratado, de uma lei que impõe ao ser humano regras. E qual o impacto disso sobre nós, sobre o povo de Deus? É que a igreja será duramente provada. A igreja de Deus passará por momentos de dificuldade. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia. Eu queria convidá-lo a abrir a Bíblia em Mateus capítulo 24, é o capítulo que nós estamos esmiuçando, né? Estamos estudando Mateus capítulo 24. E eu queria uma atenção especial hoje para os versos 11 ao 13. Mateus capítulo 24, os versos de 11 ao 13. Na verdade, vamos começar a partir do 10. O 10 faz parte desse momento também. Neste tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. E agora vem o verso que eu gostaria de dar mais ênfase esta manhã. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Sabe, meu irmão, minha irmã, a Bíblia, ela trata aqueles que perseveram, aqueles que insistem, aqueles que permanecem firmes pela verdade, ela trata de uma forma muito especial. Se eu perguntasse a você qual o nome dos 12 que foram espiar a terra de Canaã, dificilmente alguém lembrará o nome dos 12. Mas se eu perguntar quais foram os 2 que permaneceram fiéis à promessa de que Deus lhes entregaria a terra, Josué e Calebe. Porque é assim que a Bíblia age. Aqueles que são fiéis à verdade são lembrados pelo céu. Mas aqueles que abandonam a sua fé são esquecidos, são jogados no esquecimento. Eu queria ler para você nesse momento uma citação, porque o tema de hoje é importante. Lembra, nós estamos estudando este livro, Eventos Finais, em paralelo ao capítulo 24. E o capítulo 12, o 24 da Bíblia. O capítulo 12
ele começa dizendo assim: é uma solene declaração que faço à igreja, de que nenhum entre 20 dos nomes que estão registrados nos livros da igreja está preparado para finalizar sua história terrestre. E estaria tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo como o pecador comum. Ocorrerão divisões na igreja. Dois lados se desenvolverão. O trigo e o joio crescerão juntos para a colheita. Em toda a igreja deve haver um processo de aprimoramento, de peneiramento, pois entre nós há pessoas perversas que não amam a verdade nem honram a Deus. Essas citações estão bem coerentes com o que nós temos e o que nós vemos hoje. Esta igreja será sacudida, irmãos. Esta igreja será duramente provada. Quando o tratado dominical for assinado e quando for imposta a vontade dos homens sobre a palavra de Deus, tudo o que puder ser abalado na igreja será. Quando eu falo igreja, querido, eu preciso que você compreenda isso. Quando eu falo igreja, eu não estou me referindo à doutrina, eu não estou me referindo às paredes, eu não estou falando de um terremoto para abalar a estrutura física, as paredes, o teto da igreja. Mas eu falo de uma igreja do Deus vivo, uma igreja viva, uma igreja dinâmica, que é você, que sou eu. Nós seremos duramente provados. Nós seremos duramente questionados. E isso se faz necessário para que se torne nítido aos olhos humanos aquilo que só o Senhor Deus enxerga, que são os propósitos do coração dos homens. Precisamos nos organizar, porque pouco tempo nos resta. A sacudidura, ela se dá em alguns estágios, em algumas fases. Satanás hoje, ele prepara o campo, prepara o terreno para sacudir a igreja. Hoje nós vemos e cada vez mais nós percebemos como temos cristãos frágeis hoje em dia. Cristãos com uma fé superficial. Hoje os cultos, as músicas são voltadas para agradar a este público que é frágil demais e que, se não for agradado, corre o risco de desmoronar, de abandonar a fé. Quando na verdade precisamos hoje buscar cada vez mais agradar aquele que é o consumador, o consolidador da nossa fé. Temos uma geração hoje que não permite ser contrariada. Enquanto o sábio ouve a advertência e reconhece e obedece, o tolo ouve a repreensão, ouve a advertência e se aborrece. Se um irmão tenta orientar, se o irmão tenta alertar o outro para o seu erro, para que ele corrija o seu mau caminho, o que nós temos é um irmão com raiva do outro, quando deveria ser agradecido. Essa geração tão frágil de cristãos é a geração que passará pelas duras provas que estão à nossa frente. Por isso o Senhor Deus pergunta: acharei eu fé na terra? Quando
o nosso eu se sobressai e o desejo de agradar às nossas paixões é mais forte do que o desejo de se submeter à palavra de Deus, temos cristãos enfraquecidos. O cristianismo não é a religião em que Deus agrada o homem, mas é a religião em que o homem se submete à palavra de Deus para agradá-lo. A sacudidura, o período de sacudidura da igreja, ele existe para que possa ser separado aquilo que a parábola do semeador diz que acontece. Hoje o joio e o trigo crescem juntos dentro da igreja. E é preciso que seja assim. Agora compreenda, queridos, que chegará o momento em que a ceifa, em que a foice será passada na terra. A parábola do semeador diz que o dono do campo semeou boa semente. Mas o seu inimigo veio e durante a noite, durante as trevas, plantou ali uma má semente. O joio é semelhante ao trigo enquanto verde. Enquanto o joio e o trigo crescem juntos dentro do campo, não há uma clara distinção entre eles. Mas chegado o momento da colheita, o trigo muda a sua cor de verde para palha, para dourado, enquanto o joio permanece verde. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que chegado os últimos dias, chegado os dias em que estamos vivendo, o trigo amadurecerá a sua fé, enquanto que o joio permanece verde, com uma fé rasa, uma fé superficial. E Satanás, sabendo disso, ele age no coração do trigo, para que o trigo mude a sua forma e se torne joio. Irmãos, Satanás vem buscando cada vez mais espaço nos nossos corações. A cada momento em que fazemos concessões, a cada momento em que abrimos brechas na nossa vida espiritual para que o inimigo das nossas almas ganhe terreno, mais nos tornamos joios com uma fé superficial e cada vez menos estamos preparados para os dias à nossa frente. Meu irmão, minha irmã, pelo amor do Senhor Jesus, amadureça. Precisamos ser firmes pelo que é reto, pelo que é correto, ainda que o céu e a terra passem. Precisamos buscar a verdade e nos firmarmos e nos fortalecermos no assim diz o Senhor, muito mais do que no assim diz o pastor. Porque há uma clara advertência no livro Eventos Finais, de que até os pastores apostatarão da fé. Alguns que também são superficiais. Queridos, entenda, o terreno das nossas mentes está sendo hoje preparado pelo inimigo para que, chegado o momento da angústia, abandonemos a fé. Primeira coisa que Satanás está fazendo hoje em nossas vidas é minando as nossas relações. Discórdias, fantasias, discriminações. A igreja parece um tumulto de pessoas que brigam entre si. A discórdia parece avançar em nosso meio. Cada vez mais calúnias, mentiras, provocações,
alfinetadas. Falsas doutrinas começam a minar a nossa fé. Há ataques ao Espírito Santo, há ataques aos santos dízimos e às santas ofertas, há ataques a posições que a igreja tomou depois de anos de estudo da palavra de Deus, os irmãos atacam. Isso é plano do inimigo para minar a nossa fé. Mas o plano do inimigo que mais tem prosperado em nossos dias é minar a crença, a confiança no espírito de profecia. A cada dia, nós, adventistas, cremos menos na pena inspirada. Já nem chamamos mais de espírito de profecia. Já não chamamos mais Ellen White de profetisa. É uma escritora. Como Augusto Cury, como Paulo Coelho, como qualquer outro escritor de qualquer outro livro. Mas Provérbios 29:18 diz que não havendo profecia, o povo se corrompe. E eis aí o motivo pelo qual seremos duramente provados, porque estamos abandonando a advertência de Deus para os nossos dias. Estamos abandonando o espírito de profecia. Recentemente eu ouvi de um irmão que Ellen White estava ultrapassada, que o espírito de profecia estava ultrapassado, que nós precisávamos tirar apenas os conceitos e não o assim diz o Senhor. Sabe, queridos, enquanto acariciamos os nossos desejos, enquanto estamos nos preparando para este processo chamado de sacudidura da igreja, nosso eu se sobressai ao nosso Deus. Existe um filme chamado Advogado do Diabo. Apesar das cenas duras do filme, eu queria me deter ao final, quando o jovem consegue vencer a tentação da luxúria, da ganância, e ele cai no pecado da vaidade. E o filme termina com esta frase, e esta frase é dura de ouvir. Quando o personagem de Al Pacino, que interpreta o inimigo, diz: vaidade, vaidade, meu pecado favorito. Vaidade acaricia o nosso ego. A vaidade nos coloca acima de Deus. O período de sacudidura separará o joio do trigo. Este período de sacudidura é necessário para que a igreja seja purificada, para que as mazelas que estão em nosso meio sejam retiradas, para que aqueles pseudo-cristãos, adventistas do sétimo dia superficiais, que não buscaram se aprofundar na palavra, que se deteram a acariciar o seu próprio coração, as suas próprias paixões carnais, ao invés de se consagrarem a Deus. Quando este público for retirado da igreja, quando a igreja for purificada, então estará pronta para a volta de Jesus. Duro de ouvir é o que está escrito aqui. Na página 112 do livro Eventos Finais, está escrito o seguinte: os descuidados e indiferentes cristãos
que não se uniam com os que prezavam suficientemente a vitória e a salvação para lutar por elas e se angustiar com perseverança. Não as alcançaram e foram deixados para trás em trevas, e em seu lugar foi imediatamente preenchido pelos que aceitaram a verdade e se filiaram a ela. O que mais me dói é saber que a multidão dos que sairão da igreja hoje ainda é incalculável. Isso me angustia, porque eu olho como um pastor hoje para o meu rebanho e sei que muitos deles não chegarão ao céu. Mas, por outro lado, há uma esperança maravilhosa, porque as ovelhas que ainda não são desse aprisco ouvirão a voz do sumo pastor, sairão de onde estão e se unirão para preencher o lugar daqueles sobre o qual incide hoje uma maravilhosa luz. A palavra que nós temos, muitos cristãos não têm. O conhecimento que nos é oferecido hoje pelo Senhor Deus Todo-Poderoso, muitos dos nossos irmãos não têm. Nos angustia saber que este conhecimento, que esta luz é rejeitada, porque os tolos, quando ouvem a advertência, se irritam, se aborrecem. Mas os sábios, ao ouvirem as advertências, obedecem. Querido irmão, nós seremos duramente provados. Seremos provados nos nossos sentidos. Iremos ver coisas que colocarão nossa fé em risco. Iremos ouvir coisas que colocarão a nossa fé em risco. Iremos sentir coisas que colocarão a nossa fé em risco. Precisamos mais do que nunca nos prepararmos. Mais do que nunca precisamos estar prontos. Precisamos abandonar o eu, que tantos problemas causam, e nos submetermos ao assim diz o Senhor. Precisamos arrancar do nosso coração dessa vaidade que tanto nos causa problemas. Precisamos buscar ao Senhor. Precisamos buscar ao Senhor. Mas o nosso coração, a nossa mente já está tão entorpecida, já está tão dominada, que poucos se dispõem a levantar às 6 horas da manhã para buscar o Senhor. Quando Cristo passava madrugadas, noites inteiras em oração. Ele é o nosso exemplo, que precisa ser seguido. Meu irmão, minha irmã, examine cada um seu próprio coração. Com sinceridade, busque ao Senhor. Veja, busque, peça que Deus revele a você, que Deus lhe mostre o que precisa ser mudado na sua vida. Por favor, irmão, por favor, irmã, eu peço a você de coração, abandone seus maus caminhos. Busque o espírito de profecia para que eu e você não nos corrompamos, porque o Senhor pode te usar para me alertar através do espírito de profecia que foi dado a esta igreja para que ela não se corrompesse. Mas que não é lido, que não é buscado, e aí nos corrompemos. Porque é plano de Satanás.
É verdade, um grande número dos professos filhos de Deus, guardadores do sábado, abandonarão a fé quando começarem a ser perseguidos. Mas você não precisa fazer parte desse grupo. Você, como guardador do sábado, não precisa fazer parte do grupo que abandonará a fé. Se prepare. Busque o Senhor Deus. Se consagre. Se santifique. Leia sua Bíblia. Leia o Espírito de profecia. Não é o fruto de uma escritora, mas o mesmo Deus, através da ação do Espírito Santo, que iluminou a mente dos 40 escritores da Bíblia, é o mesmo Deus, através do mesmo Espírito Santo, que iluminou a mente desta profetisa, que precisa ser estudada e não apenas criticada por aqueles que superficialmente passam o olho sobre seus escritos. Quando a sacudidura vier, eu e você precisamos estar firmes e sólidos na palavra de Deus. Não quer você esta manhã abandonar os seus pecados e buscar olhar para a palavra de Deus com seriedade. Queridos, o mundo se organiza, o mundo se prepara para os eventos finais. Quando a sacudidura vier sobre a igreja, quando esta igreja for duramente provada, quando esta igreja for duramente testada, você precisa estar pronto. Não há promessas para os que fraquejam. As promessas são para aqueles que perseverarem até o fim, para serem salvos. Nós vamos orar nesse momento. Vamos pedir a Deus que nos dê forças. Mas eu também quero pedir a Deus nesse momento que te mostre o que você precisa verdadeiramente abandonar. Se é a sua paixão pelas roupas, pelas maquiagens, pelos esmaltes que tanto complicam, porque acariciam o nosso ego e nos impede de nos submetermos à palavra de Deus. Será que é o nosso carro? Será que é a nossa casa? O que te impede de verdadeiramente servir ao seu Deus? Feche seus olhos. Vamos falar com o Senhor. Pai Santo e Deus Eterno. Senhor Deus, quando nossa fé for duramente provada, quando nosso coração se angustiar diante de coisas que colocarão nossa fé em risco, por favor, Senhor, precisamos de firmeza de caráter. Precisamos, Senhor Deus, preparar um povo para passar por estes períodos tão difíceis. Eu oro nesse momento pelo meu ancião de igreja, pelos pastores das igrejas locais, para que possam se santificar, se preparar, Senhor Deus, para os dias que estão à sua frente. Que nos auxilie a preparar um povo, através de uma verdadeira submissão à palavra de Deus, através de uma obediência irrestrita ao assim diz o Senhor. Por favor, Pai, eu oro também pelos meus irmãos adventistas do sétimo dia, sobre os quais o Espírito de profecia veio como graciosa luz. Eu oro também pelos meus irmãos que não são adventistas, mas que precisam ouvir estas palavras. Ó Pai,
o mundo parece caminhar cada vez mais para a insanidade. Enquanto o inimigo das nossas almas prepara os seus planos para dominar, para capturar a mente, e a tua palavra diz que o que está à nossa frente, se possível, enganaria até os escolhidos, até os eleitos. Tamanhas serão as provas e as dificuldades. Mas aqueles que perseverarem até o fim, estes serão salvos. Santifica-nos na verdade, Pai, porque a tua palavra é a verdade. É a nossa única regra de fé e prática. Por favor, Senhor, põe tua mão sobre a tua igreja, sobre este irmão, sobre esta irmã que nos ouve. Que seja ele a voz de advertência para o teu povo nestes dias. Eu te rogo em nome e por amor de Jesus. Amém. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém.